Olá, turma. Vou falar para vocês hoje da primeira perda que eu tive na Bolsa de Valores entre esses 3 anos que eu tô investindo. Nós está no dia 29 do 4, né? 29 de abril de 2025. Comecei a investir ali no meio, se eu não me engano. Ali depois do dia 9, do dia 10 de abril de 2022. Então, hoje eu vim trazer a primeira perda que eu tive depois desses 3 anos. Isso vai fazer que eu desista da Bolsa de Valores, que a Bolsa de Valores é cassino? Não. Foi um erro meu mesmo. Erro meu mesmo. Foi o primeiro ativo que eu coloquei na carteira, galera. Primeiro ativo que eu coloquei na carteira. Então, não tinha conhecimento nenhum. É, eu vou falar, acredito que eu não tinha nem ouvido falar em ações. Então, pra mim não foi erro, foi inexperiência mesmo, entendeu? Na verdade, é o erro que todo iniciante tem. Ele colocar um determinado ativo na carteira sem saber nem por que ele está colocando. Na verdade, foi por causa de uma dica ou alguém falou para ele. No meu caso, eu vou falar o que aconteceu comigo. Aí vocês estão vendo minha carteira no Investidor 10, galera. Tem muitos ativos que eu não consigo transferir, especialmente renda fixa, porque eu invisto pela Nubank, que era, que agora, que era antiga no Invest, né? Era Easy Invest e passou a ser Nubank. Quando eu entrei já era Nubank, né? Já era Nubank não, já era no Invest. E aí agora tá tudo um aplicativo só, consolidado, que é a Nubank. Não quis trocar de corretora. Na época que eu ia trocar de corretora, eu queria migrar de corretora, ela acabou me dando aquele cartão ultravioleta, então eu acabei ficando. Parece que vai ser uma medida agora que você tem que ter no mínimo R$ 100.000 para aplicado de investimento para poder obter a isenção de taxa. Então, se caso eu não assumir até lá os R$ 100.000, eu simplesmente vou cancelar meu cartão e vou mudar assim de corretora, vou para outra corretora. A Nubank não deixou de ter um home broker, então você perde muita coisa. Eu não mexo com opções nem nada, eu gostaria de mexer futuramente com opções. Então, estou esperando entender um pouquinho mais para não fazer, para não cometer os mesmos erros que eu cometi com mexer com opções é um pouquinho mais complicado. Então, se alavancar é um pouquinho mais complicado. Então, o que que eu vou fazer? Vou esperar um pouquinho. Se tudo der certo, aí eu acabo migrando de corretora. Se caso eu consiga atingir também os R$ 100.000, nem muda, acabo adiando um pouquinho os meus planos e estudo um pouquinho mais de opções para não ter essa perca que eu tive, que foi uma perca inocente. Eu considero inocente, né? Mas de iniciante eu tive com esse ativo na carteira. Por que agora eu posso falar que eu perdi mesmo o dinheiro? Porque eu acabei vendendo, saindo da posição do papel. Então, se você vendeu, você não tem mais o papel, você acaba perdendo. Tendo uma perda mesmo. Foi isso que eu fiz. Na verdade, eu ia deixar esse ativo na minha carteira para lembrar das burrices que eu tinha feito. Mas acabei chegando ao ponto agora. Eu falei, não, não. Eu vou assumir o prejuízo mesmo e deixa isso para lá, a gente vai para outro tipo de ativo e acaba recuperando esse dinheiro. Ganhar, eu nem sei se recupera, né? A pessoa fala que você recupera o dinheiro, só que eu não creio disso não, porque é um dinheiro já perdido. Vou mostrar para vocês aqui ó, o ativo da minha carteira aqui, já tem, eu coloco em 5 anos aqui, ela sempre dá a opção de 2 anos. Por que eu coloquei aqui? Galera? Porque para você ver como são as coisas. A, a rentabilidade, eu não entendo a rentabilidade aqui do investidor daí. Do investidor daí dá essa rentabilidade de 5,60, né? Atual. Mas aqui é você reinvestindo os dividendos. Se você for. A rentabilidade ponderada é 2,84. Ou seja, minha carteira não está com rentabilidade nenhuma. Mas isso é normal, 3 anos. Só quando eu coloco aqui no status invest, mesma coisa, 5 anos também. Só que eu contar minha rentabilidade aqui, ó, 17,32, entendeu? Há 6 meses tá tudo em positivo. Aqui tá em positivo. Então, por isso que eu não entendo. Aqui também é com. Eu acho que com reinvestimento dos dividendos. Galera, aqui você pode ver que o valor aqui tá até maior. O valor da minha carteira tá. Mas. Vou colocar aqui no patrimônio aqui. Vou mostrar. Vou mostrar, ó. Tá vendo?
Tá maior, tá. É, na verdade tá 78,93, tá quase a mesma coisa. Aqui não deve ter subido algum ativo que eu comprei, provavelmente lá já deve ter subido. Mas vamos lá no ativo e na ação que eu acabei com pequeno prejuízo, galera. E aí, galera, essa daí é a empresa que, infelizmente, eu levei o prejuízo, né? Vocês estão vendo ali, MGLU3, que é a famosa Magalu, Magazine Luiza. Tá aqui o prejuízo que eu levei, 607,39, também tá T negativo aqui, tá em ganhos 90, né? Mas aqui é prejuízo. Então, prejuízo, o que eu recebi, o valor que eu recebi ele é 325,50, eu investi quase R$ 1.000 nessa ação e me retornou isso aí, 325,50. Agora, levei prejuízo mesmo. Galera, isso aí pra mim é o de mínimo, o mínimo, tá? Então, por que que eu falo que é o mínimo? Porque eu. Ó, pra você ver, nesses 3 anos o que aconteceu. Eu entrei na Copel, comprei a Copel ali, se eu não me engano, foi abaixo do. Meu preço médio estava abaixo de R$ 6. Não sei se era 6, 6,10. Eu acredito que eu fui comprando, eu acabei chegando abaixo de R$ 6 ali. E aí ela teve a privatização. Quando teve a privatização, demorou, acho que agora que ela veio anunciar dividendo. Então, ela pagou um dividendo mínimo aí, então tá quase 2 anos, se não me engano, sem, sem dividendo. Então, eu acabei me desfiando da posição, acabei vendendo ela a 10,50. Então, já obtive lucro isso aí, comprei mais ações. Na verdade, o dinheiro dela todinho eu investi na S Brasil. Aí, a S Brasil, outra posição de outra elétrica, eu comprei também. Essa daí foi a mesma coisa. Meu preço médio, eu acho, se não me engano, tava 9,18. Não chegava a 9,25 meu preço médio, não, porque as primeiras ações que eu comprei era 9,25. Então, e aí, de acordo com ela foi caindo pra 9,17, 9,12. Eu não sei se eu comprei abaixo de R$ 9, não, não lembro. Mas foi outra empresa que eu acabei vendendo a 12,57. Não sei se foi a 12,57 ou 11,57. Tenho que procurar no histórico de venda aqui. Então, foi duas ações que praticamente eu comprei no valor, ganhei um pouco de dividendo. A S pagou bem pouquinho, a Copel pagou um pouquinho mais. Mas eu ganhei dividendo e ganhei na valorização do ativo. Acabei vendendo. Então, esse prejuízo, por isso que eu falo que esse prejuízo aí é mínimo, não é nada não. Acabei ganhando nessas duas posições, até coloquei outros ativos na minha carteira. Então, por isso que eu falo que é de mínimo. Como é que eu, mais uma vez, como é que eu cheguei nessa ação, galera? Simplesmente eu comprei, se eu fui comprando ali, eu comecei a comprar, acho que se não me engano era R$ 7, não sei se era R$ 7 ou R$ 9. Eu fui comprando, fui fazendo meu preço médio ficou em R$ 3, 2,98, R$ 3, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Ela fez um sprint, né? Foi um agrupamento de ações. Aí de 310 eu fui, era 1 para 10, né? Então eu acabei ficando com 31 ações. Nessa época que ela fez isso, o sprint, eu tava perdendo, eu acho que mais ou menos uns 45%. 45%, não chegou a 50% não que eu tava perdendo. O que acontece? Quando ela fez esse sprint, e aí fez, na verdade, esse agrupamento de ações, aí foi para 31 e a ação, quando faz esse agrupamento de ação, sempre ela cai mais ainda. Aí ela foi caindo, aí já aumentou para 50, para 55, 60, 65, 70, 72 foi o máximo de perda que eu tive nesse ativo. Aí agora, quando eu fui fazer a venda, eu acabei perdendo 65% de prejuízo nesse ativo. O que acontece? Eu, quando eu comecei a investir, quando eu pensei em começar a investir em 2022, por causa de vários fatores que aconteceram aí, o que acontece? Eu cheguei pro meu irmão e falei pro meu irmão que eu tava pensando em investimentos, ele já tinha. Então, meu irmão é um pouco mais pra frente. Eu sou mais velho, mas ele é um pouco mais à frente do meu tempo. Então, ele tem que estar sempre envolvido com alguns empresários, com algumas pessoas da classe média alta. Então, por ele ter uma clínica veterinária, né? Então, aí eu procuro ele porque ele conversa com gente que tem mais dinheiro que eu, né? Eu não tenho isso tudo. Sou um trabalhador, um CLT da
da classe operária mesmo. E o que acontece? E aí ele falou, sério, eu sigo uma influencer que ela é investidora. Aí ele falou o nome, que era a Natália Arcuri. Aí eu comecei a assistir uns vídeos dela. Nunca fui muito de Instagram, fui sempre mais do YouTube mesmo. Então eu comecei a assistir uns vídeos dela. E a Natália Arcuri, na época, se eu não me engano, ela já tinha um dos maiores canais de investimento de finanças, né? Do mundo. Do mundo, não era nem do Brasil, era do mundo. E só que ela mexe muito com renda fixa. Foi ali que eu comecei a estudar um pouquinho de renda fixa. Foi a minha entrada mesmo. Eu comprei um pouquinho de tesouro direto, algum CDB, entendeu? Mas bem pouquinho mesmo, galera. Bem pouquinho mesmo. Era coisa de 30, 100 reais, alguma coisa assim. Só que dentro dela ela tem um professor Mira, que ele só mexe com ações, né? O público dele já é o público de ações. Ele já é voltado para ações, para renda variável. Eu me interessei muito. Foi por causa dele que eu investi na Magazine Luiza? Não. Aí, de acordo que você vai assistindo um vídeo, vai assistindo outro, você acaba tendo conhecimento, vai caindo em outros canal, acabei caindo nos cortes de podcast do Luiz Alves. É fogo, né? Eu assisti o coisa, aí ele falou como a empresa, a Magazine Luiza era maravilhosa. Ele e um outro sócio dele ia lá, olhava e foi indo, foi no quanto ele ganhou. Comprou ações, começou a comprar ações a R$ 8, aí a R$ 18, na verdade. Ele começou a comprar a Magazine Luiza a R$ 18, caiu para 12, ele continuou comprando, caiu para 6, ele continuou comprando, aí ele fez o preço médio dele ali, eu acho que em R$ 12, mas a ação chegou, aí quando chegou a 100 ele vendeu, ficou com pouco, né? Deve ter vendido ali 2 terços. Aí depois chegou a 200, ele vendeu um pouco. Quando chegou a 300, e o pessoal falando que ia para 1.000. Quando chegou a 300, ele só tinha um pouquinho mesmo, aí ele acabou fazendo o resto da venda. Mas ele falou que tinha muito pouco quando chegou a 300. Mas depois eu fui olhando outros vídeos, até uma live que ele fez, ele explicou. Tubarão é fogo. Quando a gente fala que a gente é sardinha mesmo. Tubarão na bolsa, sardinha passou, tubarão comeu, gente. Por isso que é complicado. Eu falo nessa situação, porque o cara, quando ele já tem experiência no mercado e tem muito dinheiro, ele sabe que ele vai fazer, entendeu? Ele passou perto dele, ele vlapt. Não tem pra onde correr. Por que que eu tô falando isso? Porque nessa live, aí ele explicou o que que foi que aconteceu. Ele olhou uma oscilação do mercado, que era o que acontece. Tinha um determinado número de ações da Magazine Luiza, ó. Aí o que acontece? Ele percebeu que essas ações era retirada do mercado e o preço subia. Por quê? Porque era um grupo. E aí tirava as ações do mercado, o preço subiu, aí o grupo ia e revendia. Revendia. Aí quando as ações caíam de novo, eles iam, compravam, retiravam do mercado de novo, a ação subia. Aí eles vendiam, ficavam fazendo isso. Aí ele aproveitou o momento do mercado. Então o que acontece? Quando as ações abaixavam, ele tinha dinheiro para isso, ele foi, comprou e começou a segurar, segurar, segurar. Aí ele foi comprando, foi comprando, foi comprando, foi comprando e segurou as ações. Ele falou que chegou um momento que ele ia ter quase 50% das ações. Ele falou, vou vender isso para quem? Aí foi na época que as ações começaram a subir, 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 por quê? É oferta e procura, entendeu? Demanda, oferta e procura. Tem mais gente procurando que gente mais gente vendendo, o que acontece? A ação explode. Aí foi aí que ele ganhou dinheiro na Magazine Luiza. Infelizmente eu não quis saber da valorização, né? Falei, nossa, isso aqui. Eu falei assim, eu tô comprando a R$ 6, a R$ 7 que comecei comprando. Falei, meu preço médio é 3. Se isso aqui subir para 18, eu tô feito. Entendeu? 5 vezes o valor lucro. Aí, só que eu achei que ia ser. E não ia esperar esse tanto de tempo pra coisa. Acredito que não volta mais, viu, galera? Eu levei esse prejuízo, mas eu tô abrindo aqui meu coração e fazendo esse vídeo pra vocês. Só que tem gente aí que perdeu bem mais dinheiro que eu, que eu conheço gente que comprou R$ 25 a ação da Magazine Luiza. Então, perdeu bem mais dinheiro que eu. Teve gente que investiu 5, 10, 15 mil reais, pagando esses valores, 25, R$ 30. Eu, então, pra mim, ainda tô no lucro. Tô no lucro. Vou mostrar um pouquinho as ações pra você aqui, que eu tenho na carteira. Agora eu vou mostrar o. Vou abrir aqui.
Foi na minha a variação aqui do. Eu sei que se não me engano é a variação do dia. Não, variação do dia não. Minha carteira praticamente é 90%. Eu queria deixar 100% em ações, mas não tem como eu chegar a isso tudo, então 90% sempre eu deixo na renda variável. Vou mostrar só essas posições minhas aqui, galera. Então, a minha primeira posição, Bradesco, segunda, Taesa e a terceira, Banco do Brasil. As três ações que eu mais procuro comprar é essa do setor elétrico e a financeira, né? A única empresa que eu tenho é a Caixa Seguridade. Não tenho, infelizmente não entrei na BB Seguridade. A Caixa Seguridade, na época que eu comecei a comprar, aqui ó, o preço era 9,48, mas na época que eu comecei a comprar era 8 e pouco, entendeu? Então não. E a Caixa Segura e a BB Seguridade, se não me engano, tava quase 30, eu já tava 30. Eu perdi o time quando eu comecei a olhar. Quando eu comecei a ver, eu olhei os vídeos da Luísa Barsi, é Luísa, né? Da Luísa Barsi, ela já não tava nem mais comprando BB Seguridade, porque já tinha subido muito o preço alvo dela. Então, acabei não entrando na BB Seguridade, entrei na caixa que tava mais barata, mas agora, ó, pra você ver, eu tô com 76% de rentabilidade na coisa. Então, não tem como eu comprar mais. O preço pra mim subiu muito os dividendos que eu pretendo alcançar nela, não vale a pena não. Esperar cair um pouquinho, aí chegaria uns 14,50 já dá pra gente voltar a comprar. Então essas as empresas que eu procuro comprar. O meu preço médio na BB Seguridade eu comecei comprando a R$ 13, né? Consegui baixar para 11,82. Agora tá 11,94. Onde estava, se não me engano, tava 12,10. Então, tá quase com 1% de valorização no Bradesco. É uma ótima empresa. Entre as duas, eu prefiro o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil e a Taesa. Só que, pelos preços que tava, eu cheguei a comprar a ação do Bradesco a 10,25. 10,20 eu cheguei a comprar a ação do Bradesco. Então, eu fiz ótimas compras. Não me arrependo nessa parte, eu não arrependo, não. O Bradesco vai voltar a 20? Não sei se chega a isso tudo, não, mas acredito ali que é uns 15, 17 ele provavelmente chegar. Sem contar que tá pagando um caminhão de dividendo. Só em dividendo, eu tô chegando, acho que quase 12%. Se eles continuarem pagando. O ano passado mesmo, se eu não me engano, eles pagaram 1,57. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Então, Taesa. Taesa, pra mim comprar Taesa é difícil, ó. 11,50 eu tô tentando baixar meu preço médio aqui dela, mas nossa, é difícil demais, gente. Outra também, comecei a comprar com R$ 12 a Taesa. Comprei a Tae 3, tá, galera? Que das três era mais barato que tava na época. Achei. Aí eu fui ali 11,70, 11,75. Depois eu fiz umas outras compras a 11,80, ela subiu um pouquinho. Agora, nas quedas que ela dele, que ela chegou a 10,90, 10,80, eu comecei a comprar um pouquinho mais. Acabei diminuindo meu preço teto, mas é difícil, viu? E Banco do Brasil, não sei o que acontece, tem uma oscilação. Tem um mês que ele cai, você vê a queda e às vezes não é nem coisa política, viu? Não é nem coisa política, é simplesmente do mercado mesmo. Ele cai, tem uma queda e depois do nada ele sobe de uma vez. O Banco do Brasil em janeiro mesmo, final de janeiro, ali, metade do mês de janeiro, ali, começo de fevereiro, ele tava 22 e pouco. 22, não sei se foi 22 e pouco ou 23 e pouco. Eu não comprei porque eu tava comprando, justamente, tava muito barato, Banco do Brasil e Itaúsa. Então eu tava comprando essas duas ações e eu não tava com tanto dinheiro em caixa, igual hoje, né? Se fosse hoje, eu teria aproveitado mais o Banco do. Eu já tinha até dobrado a minha posição em Banco do Brasil. Aí simplesmente agora tá 28, subiu pra 28,35. Mas não tem como eu baixar o preço médio. Eu quero baixar meu preço médio pelo menos aí pra 24, R$ 25, mas não sei se eu vou conseguir não, viu, galera? Acho que eu vou ter que esperar mais um pouquinho. Mas tá aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Felizmente aí, eu falei mais uma vez, tive essa perda aí. Tive essa perda aí, mas na verdade pra mim não foi perda. Tanto que é que eu tô até com esse dinheiro em caixa
para investir em outras ações, deixa eu ver aqui, isso aqui mostra o. Aqui mostra. Mostra até aqui, ó. Esse aqui é o meu caixa de oportunidade. Tem 5.500. Na verdade, até tem um pouco mais agora, porque eu tinha um. Fiz uma renda fixa, que era um LCI. Comprei em 2022. Final de 2022, ali a 11,80 da taxa Selic. 11,80. E acabei me precipitando um pouquinho mais uma vez. Tô bem no começo, se aprendendo, achei que ia cair a taxa Selic, que realmente caiu para 10 e pouco, mas depois subiu também numa velocidade danada. Então ela acabou voltando para 13 e pouco, 14 e pouco, né? Venceu agora. Então fiquei com a rentabilidade de 11,80 da Selic, da LCI, e ela acabou pagando agora, mas assim, eu ganhei, investi R$ 1.000, ganhei 300 e pouco no coisa. Infelizmente eu não tenho mais LCI e LCA para pagar isso tudo, né? Por mais que não cobre o imposto de renda, acaba tá ficando bem abaixo do CDI. Eu fui olhar umas LCI para reinvestir esse dinheiro de novo, nem valeu a pena. Tava 98, 96, 94, 92, teve 89 do CDI. Eu falei, não, é mais fácil você pegar um CDB. Por mais que tenha coisa, eu consegui CDB aí de 111, 113%. Por mais que você tire um imposto de renda, você ainda vai acabar ganhando mais do que investindo no LCI e no LCA, com, sem direito a imposto de renda. Então tá aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado aí. Mais uma vez, foi um erro meu, então não acho mesmo que Bolsa de Valores é cassino nem nada. Foi falta de conhecimento meu. E até a próxima. Boa sorte e bons investimentos a todos. Fala galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.